Bom, como você ouviu aí na reportagem da Daniele Soares, as inscrições para o Enem começaram hoje. Muitos estudantes já estão se preparando aí para as provas para concorrer a vagas em diferentes universidades. E embora as provas estejam previstas apenas para novembro, se preparar com antecedência é uma das melhores formas de alcançar uma boa colocação e ingressar no curso desejado. Qual o melhor caminho para se preparar para o exame? Temos alguma dica especial? A gente conversa com Márcio Agra, professor de História e coordenador pedagógico da Pense Bem. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Márcio, Enem às vezes costuma ser um bicho de sete papão, um bicho... um bicho papão, né, na verdade. Bicho de sete cabeças, né? De sete cabeças. Eu misturei os sete cabeças com o bicho papão, enfim, é isso, né? Porque o Enem realmente assusta. Como é que a gente faz para ficar mais tranquilo e fazer uma boa preparação para o Enem? Bom, Glaucia, como você mesmo falou, o Enem, diferentemente de antigamente, né? O Enem veio com uma proposta de avaliação totalmente diferente dos anos anteriores, né? No caso agora, o que mais assusta no Enem é, na verdade, a quantidade de questões que nós temos. Então, o aluno, antes de tudo, ele tem que se organizar, planejar, se preparar antecipadamente. Não adianta mais você querer em cima da hora, em cima do laço, como a gente costuma dizer aqui no curso, querer se preparar para o Enem. Então, assim, as dicas que eu sempre dou, agora, que nós estamos em maio, a prova só é a prova só é em novembro, né? Então, assim, eu sempre dou umas dicas para os meus alunos. Primeira coisa, Glaucia, o país está vivendo um momento de ebulição, né? Uhum. Então, o aluno já tem que começar a estar sintonizado com essas notícias. Ver jornal, a televisão, os noticiários, se preparar bem, ter uma organização de estudos, uma rotina. Mesmo que, assim, ele tenha, já viu a matéria tal, já viu a matéria X, só que ele ter a rotina de estudo, né, ele ter uma organização, isso é essencial, tá? Então, se preparar agora é o fundamental para ele ter uma boa colocação na prova. Você está falando sobre política, né? E política não tem nem como a gente não se informar, porque a gente liga o rádio, a gente liga a televisão, só se fala sobre esses acontecimentos, sobre os últimos acontecimentos. Agora, e os outros assuntos que, de repente, não são tão em foco ultimamente, o Márcio? Certo. Glaucia, olha só, você pode ver, né, na parte mais, que eu considero, na verdade, a parte mais importante da prova do Enem, que é a redação, né? Os últimos 3 temas, nos últimos 3 anos, foi um tema que pegou muita gente de surpresa, obviamente, mas, assim, eram assuntos que não estavam tão em voga, mas, ao mesmo tempo, tinha a ver com a atualidade. Por exemplo, a última redação foi sobre a persistência da violência contra a mulher. O que foi a pegadinha desse tema? Não foi a questão da violência contra a mulher, e sim a persistência da violência contra a mulher. Uhum. Então, a redação abordou a questão do feminismo. Aí, no ano anterior, a publicidade infantil no Brasil. Depois, antes a lei seca, as implicações da aplicação. Então, assim, por mais que nós temos, né, hoje em dia, milhões de acontecimentos, não só a política, a questão do Estado Islâmico, a questão do aborto, nós temos muitos exemplos, né, de temas relevantes. Então, como os alunos não sabem o que vai cair, é muito importante ele estar sintonizado. Até porque, Glaucia, por mais que ele não estude, não, ele não veja um noticiário do determinado tema, ele vai construindo seus argumentos. E isso é uma das partes mais importantes da redação, a construção dos argumentos dele. Ele tem que convencer o cara da banca. Então, para ele convencer o corretor, né, ele tem que ter ideias, ele tem que defender as suas ideias, entende? Então, assim, é importante sim ver os noticiários, é importante sim acompanhar sites que dão dicas e, principalmente, né, é importante estudar antecipadamente. Ele gostando ou não de política, pelo menos ele tem que ter uma opinião, seja ela a mesma opinião ou não da banca. E tem que defender essa ideia, né? Tem que defender a sua opinião. Exatamente. Glaucia, você já que citou no tema, é importante falar, né, como é que, não aprofundadamente, mas assim, como é que é uma redação. A redação, ele tem que defender o tema, tem que primeiro seguir o tema que a banca propõe, tá?
ele tem que ter uma coesão, evitar repetir palavras, usar conectivo, a coerência dos seus argumentos. E o diferencial do Enem, Gláucia, diferente da UERJ, de outras provas pelo Brasil, é que o Enem ele exige, no final da prova, uma proposta de intervenção. Então, não é só falar no final da prova, nós devemos nos unir e protestar. Não é só isso. O Enem quer uma proposta de ação mesmo. Tá? Por exemplo, o governo deveria criar a lei tal para ajudar a blindar tal abuso ou para punir certos infratores, entende? Então, a redação é o que vai balizar o curso, se ele vai passar ou não para o curso desejado dele. A gente está falando você está falando sobre a redação, Márcio. Qual o peso da redação no Enem? Total, a redação hoje vale 1.000 pontos, tá? Uhum. Então, se um aluno quer passar para o tão almejado curso dele, ele é obrigado a ir bem na redação. Tá? As outras disciplinas não que não sejam importantes, Gláucia, mas assim, ele pode dar uma deslizada, dependendo do curso, ele pode dar uma deslizada numa matemática, num português, mas a redação ele tem que ir mediano para cima. Você sabe... E no caso... Desculpa, pode falar. Não, eu que te interrompi, mas você sabe que eu fiz um concurso uma vez e assim, eu fui muito dentro do limite, né, digamos. Você tinha que acertar de 10, você tinha que acertar 7, eu acertei 8. Mas assim, o que fez o diferencial para que eu passasse nesse concurso foi realmente a redação. Exatamente. Aqui na empresa, o que a gente, assim, hoje em dia, o que nós temos muita demanda são as aulas de redação, principalmente preparando para o Enem e outros concursos. Mas o Enem hoje é o top 10, é o top 1 aqui da empresa, de aulas particulares. Também as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de escrever, né? Eu vejo as pessoas defendendo muito seus pontos de vista na internet, mas na verdade quando você precisa escrever isso, argumentar isso de uma maneira mais longa, ou até defender o teu ponto de vista para outras pessoas, né, verbalmente, é muito difícil, as pessoas não conseguem, né? Elas conseguem fazer aquele texto curto ali do Twitter, e aí elas falam que é uma maravilha, né? Mas na hora de falar, defender a sua posição ou escrever um texto maior, com mais conteúdo, não acontece, né? A análise, Glaucia, ela foi perfeita. Eu vejo isso muito quando eu estou em sala de aula, tá? Eu, como você falou anteriormente, como eu sou da disciplina de História, às vezes eu estou dando aula para os meus alunos e eu vejo que eles sabem o que eu perguntei, o que eu estou falando, mas na hora deles montar a ideia, a linha de raciocínio, ou então passar para o papel o que ele quer, né, demonstrar, eles não conseguem. E isso tudo eu percebo, né, dois problemas principais, tá, Glaucia? Primeiro, falta de leitura. Isso é gravíssimo. O aluno que lê bem, lê muito e lê bem, ele consegue montar a resposta sim. Porque ele tem um vocabulário vasto, ele tem uma linha de raciocínio muito mais elaborada do aluno que não lê, tá? E o segundo grande problema que eu vejo desse tipo de aluno que não consegue estruturar suas ideias em textos é a questão da internet, né? A internet, Glaucia, é um meio excelente para tudo, mas tem alguns probleminhas, né? Principalmente o vício de escrever pouco e escrever errado, abreviar coisas que não se devem abreviar e por aí vai. Você já deve entender o que eu estou falando, né? Não, sim, com certeza. E vejo realmente isso acontecendo, até porque eu olho muito a internet, eu participo muito desse mundo virtual e vejo, assim, coisas que as pessoas até, elas são muito coerentes, muito inteligentes e tal, mas quando você estica aquele assunto não vai, né? Não tem mais argumento do que aquele que você deixou ali nas não sei quantas linhas do Twitter, né? Não sei exatamente quantas letras você pode usar no Twitter, me fugiu a memória. Exatamente. Mas passou daquilo ali, né? Não vai muito além daquilo, né? Perfeito, sua análise foi perfeita. A gente tem muito isso na rede social. Por mais que a rede social seja uma rede de entretenimento, ali eu já vejo como eu tenho muitos alunos meus no Face, então no Face que eu tenho de professor, então eu vejo que eles cometem o mesmo erro em sala de aula, cometem o mesmo erro na rede social, né? Que é aquela escrita bem fraca, aqueles argumentos rasos, e o que o Enem não quer, né? Principalmente numa redação, é uma defesa de argumento raso. Você tem que aprofundar os seus argumentos e convencer a banca, por mais que ele discorde, que aquilo ali é verdade absoluta.
Então, esse é o primeiro ponto e um ponto decisivo, a gente diria. Agora, Márcio, eu sei que você deve ter milhares, né, de outras dicas e acho que a gente tem muita coisa ainda para falar sobre o Enem. A gente podia ficar falando sobre o Enem até novembro, né? O que você acha? Poderia, sim. Até novembro eu consigo ajudar muita gente com várias dicas, principalmente na hora da prova, que a gente falou aqui, Glaucia, muito de dica de agora, né? Mas na hora da prova, se o aluno pecar, não fazer certos procedimentos que a prova do Enem exige, ele pode não ir tão bem, né? Pois é, por exemplo... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar, só que eu acho que a gente consegue mudar o mundo, ou pelo menos tentar mudar o mundo, né? Fazendo pela educação, né? Pela educação mesmo, e acho que todo mundo tem que ter acesso a essa coisa da educação mesmo. Com certeza, né? Eu acho que esse clichê, né, que já virou até um clichê, que a educação muda o mundo, eu acho que todo mundo já viu. Só resta as pessoas lá de cima, né, o governo, investir nos professores, pagar os professores. Você pode ver no Rio de Janeiro o que está acontecendo, o Estado não receber há mais de 2, 3 meses. Eu acho que isso é um cúmulo do absurdo. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer por onde? E para mudar a cabecinha das nossas crianças, nossos alunos, só a educação mesmo. Não é, apesar de ser o maior clichê do mundo, é isso que pode mover montanhas, isso pode mudar e transformar esse país tão bonito que a gente está vendo num momento tão triste. Verdade. Então vamos ver se a gente consegue marcar para conversar, sei lá, de repente daqui a 15 dias, né? A minha produtora vai entrar em contato com você e a gente marca isso direitinho, tá certo, Márcio? Olha, adorei conversar com você, obrigada pelas dicas, obrigada por falar com a gente sobre o Enem. Você também deve estar nas redes sociais, as pessoas conseguem te encontrar? Conseguem, sim. Pode procurar aqui pela empresa Pense Bem Aulas Particulares. Tá ok, Glaucia? Okay. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo, tá ok? Obrigada a você, Márcio. Uma boa tarde para você e até a próxima oportunidade. Tchau. Olha, agora são 5h39, tá vendo, né? O professor Márcio Agra, professor de História, coordenador pedagógico da Pense Bem, já meio adiantando, né, o que deve ser o tema aí para o Enem 2016. Deve ser isso mesmo, né? Sobre o momento político do Brasil, sobre mudanças, né, no Brasil. Já vai começando a se familiarizar com o assunto. Porque se não for isso, pelo menos você já chega lá cheio de argumento. 5h39 aqui no Rio. Os versos mais profundos.